Bom, então esse aqui é o nosso último vídeo e o último conteúdo aí dessa disciplina de aspectos matemáticos para a parte de Machine Learning e Deep Learning. E vou encerrar com uma explicação de um método de classificação, talvez um bastante usual aí para classificação de padrões, que é a Support Vector Machine. E aí a gente fecha essa parte de classificação. Nesse vídeo em particular eu não vou apresentar nenhuma implementação prática, né? Mais para fechar o conteúdo mesmo. E aí a gente encerra todos os tópicos que estavam inicialmente previstos para essa disciplina, né? Então, apesar de o problema de classificação ser o mais recorrente aí na literatura, eu deixei ele por último porque a discussão técnica de implementação aqui ela é um pouco mais detalhada, um pouquinho mais complexa. Então eu deixei ela por último. Então qual que é o nosso problema aqui? O nosso problema é que a gente tem exemplos, né? Um dataset aqui, por exemplo, de duas classes, né? Uma classe azul e outra classe laranja aqui, né? Bolinha e o X. E o que a gente quer, pensando em duas features, mas também isso pode ser generalizado para mais, né? E o que a gente quer é tentar encontrar uma reta de separação. Por enquanto a gente está pensando somente em classificadores lineares, né? Que tem essa estrutura aqui, né? WT x mais W0, por exemplo, né? Ou B. Isso aqui é um vetor e tal, né? Isso aqui é um produto interno, né? É, e encontrar o W e o W0, então, que forneçam a separabilidade aqui entre essas duas classes. Nesse caso aqui, que é linearmente separável, ou seja, eu consigo separar com 100% de acerto aqui, né? Eu vou tentar encontrar essa função, então, que mapeia de um RD para retorno aqui para a classe positiva ou para a classe negativa. Essa aqui que é a ideia desse tipo de abordagem, né? Bom, então eu vou colocar um pouco de fundamentação nessa busca dos classificadores aqui, alguma parte mais matemática para a gente ir estendendo e chegar na Support Vector Machine na SVM, tá? Que é o nosso objetivo, tá? A SVM é o modelo que a gente vai falar aqui, tá? Então a função é essa, eu vou mapear de um R para um RD para um R, que na verdade aqui na só mais um ou menos um, né? De maneira genérica seria um valor real, mas em todo caso, nesse primeiro momento aqui, se a gente fosse pensar em termos de valor real, essa função f de x ela seria o produto interno entre os parâmetros w e x mais o w0 ou o b, tá? É, se eu estiver falando dos pontos que estão exatamente, né, nessa função aqui, na f de x, né, ou seja, que se isso aqui é uma reta, eu estou falando de um ponto que pertence a essa reta, né? Esse valor aqui, então, ele é nulo, né? Se eu tenho dois pontos, então, por exemplo, um XA e um XB, se eu quiser fazer a diferença entre esses caras aqui, isso eventualmente é importante aí em alguns momentos. Então, vai ser basicamente o produto interno de XA com W mais o B e de XB com W mais o B. O B é o mesmo, né, das duas retas, a reta é a mesma para os dois caras aqui, né? A função é a mesma, né? Então, pela propriedade, pela linearidade do produto interno, eu posso reescrever isso aqui como produto interno entre W e a subtração de XA e XB, tá? Além disso, no nosso problema de classificação, quando o produto interno de um padrão com a reta for maior ou igual a zero, ele vai pertencer a uma classe, vai ser mais um, né? E quando ele for menor que zero, ele vai pertencer a outra classe, menos um, tá? Então, isso aqui é uma imposição aqui, né, do nosso modelo. Então, eu posso dizer que se o produto do resultado do padrão x de n multiplicado pelo produto interno com o w, somando com b aqui e depois multiplicado pelo valor desse cara, que significa isso aqui? Deixa eu voltar, né? Vamos supor que essa aqui é a nossa reta, né? WTXN qualquer mais b, tá? E se eu pegar o meu xn aqui como esse cara, tá? Substituir esse valor aqui, eu sei que esse cara, por exemplo, vale mais um, né? Se o resultado dessa multiplicação aqui, a soma com b, sabendo que esse cara vale mais um, for positivo,
né? Significa que é um acerto de classificação. Né? Porque essa multiplicação vai ser positiva se ele estiver do lado certo, né? Da separação, sabendo que ele vale mais 1. Então isso vai ser um acerto de classificação. Se ele estiver do lado de lá, né? Então ele é negativo. Esse produto aqui vai dar negativo, então também vai dar positivo. Então, quando for um acerto de classificação, esse resultado aqui vai ser sempre maior ou igual a zero. Algumas interpretações importantes. O vetor W vai ser sempre ortogonal aqui à superfície de separação. Pode ser uma reta, um plano ou um hiperplano aqui em uma dimensão maior, né? E o B é a quantidade que esse hiperplano está deslocado em relação à origem, né? Então, quanto ele se desloca aqui, né? Em relação à origem, esse plano, essa separação, né? Dado pelo vetor W aqui, né? É a parcela B. Então, de um lado vão estar os exemplos positivos, do outro vão estar os exemplos negativos, e se tiver tudo certo, se a classificação estiver correta para todos os exemplos, essa equação aqui é válida, né? Bom, dito isso, né? Então, existem infinitas retas aqui que atendem essa solução, né? E que a separação de um lado ou de outro ali, né? Vai ficar 100% correta. Qualquer uma dessas verdes aqui é possível, né? Mas existe uma delas, em geral é a que passa pelo meio aqui, né? Distância mais ou menos igual pro laranja, mais ou menos não, exatamente igual, né? Pro laranja mais próximo e pro azul mais próximo. E vai dar uma noção aqui de uma certa margem de separação entre as classes, né? É isso que eu estou desenhando em pontilhado aqui. Essa reta aqui em particular é a reta que a gente vai buscar por meio da Support Vector Machine, tá? É a reta que maximiza essa margem de separação aqui, né? Vou usar a variável R aqui para representar essa margem, né? Então essa reta que fornece essa margem máxima de separação aí entre as classes é a reta da SVM. Isso garante uma série de questões de maximização de generalização e tal. E é mais machine learning, não é o nosso objetivo aqui, né? Nosso objetivo é tentar uma formulação com base no ferramental matemático que a gente já conhece, para tentar encontrar então essa reta de margem máxima, né? Bom, para fazer isso então eu vou atribuir algumas formulações aqui. Então, primeiro eu vou considerar que a origem está aqui, né? Meu vetor W ortogonal aqui é o meu plano de separação, né? Que dá a orientação dele está aqui. A margem, então, que vai ser a distância entre um padrão xA' que pertence à reta e um padrão xA que pertence ao limite superior da margem, né? É dado pelo valor R. E eu posso dizer, então, que esse xA aqui, do ponto de vista de geometria analítica, né? Vai ser esse xA', que é um ponto que pertence à reta, mais uma quantidade aqui, que é a quantidade dada por esse vetorzinho que está aqui, né? E esse vetor, ele é basicamente paralelo aqui ao vetor W, né? Então, ele tem uma orientação igual a de W. Se a gente for pensar que W é normalizado, então essa é a orientação aqui, né? Num vetor unitário. E a quantidade que ele se desloca em relação a esse ponto XA aqui, até chegar, nesse ponto XA' até chegar no XA, é de R. Então, se eu multiplicar R por tudo isso daqui, o que eu tenho é justamente essa parcela vermelha que eu estou mostrando. Então, para eu sair da origem e obter o XA lá, eu preciso somar XA' com essa parcela aqui para chegar lá, tá? Esse ponto aqui, ele pertence à reta, né? Então, eu posso dizer que esse cara aqui eu substituo por um xn qualquer aqui, né? Pertencente à reta. E aí, eu posso impor que a equação pode ser escrita dessa maneira. Mas antes de eu fazer isso, um outro ponto importante aqui é o seguinte. Eu quero que todos os meus padrões sejam corretamente classificados e estejam fora da margem, né? Ó, eu quero que todos os laranjas fiquem para cá e estejam da margem para lá, e os azuis corretamente classificados e da margem para cá. Então, além dele ser positivo, esse produto aqui, ele vai ser maior ou igual à margem, né? Então, todos os padrões que estão corretamente classificados vão estar para cá, para o lado de lá da margem, e do lado esquerdo, a mesma coisa, né? Eu vou ter um R aqui da margem, né? Para o lado esquerdo aqui, né? Eu vou ter os outros padrões aqui, todos eles vão ser maior
menores ou iguais a R aqui ou maiores ou iguais a R do lado de lá. Então, quando eu faço o produto do que deveria ser com o resultado aqui, né? Como esse produto, para os padrões corretamente classificados, vai ser positivo, então ele vai ser positivo e sempre maior ou igual à margem. E um outro detalhe aqui é que eu posso considerar também que esse vetor W aqui tem norma unitária, né? Um vetor normal e de norma unitária ali é a nossa superfície de separação. Que não é tão importante agora, mas depois vai ser relevante. Então, como que eu posso escrever esse problema de otimização? Eu quero encontrar a máxima margem, foi a partir disso que eu comecei a minha explicação, né? Então, quero maximizar esse R aqui, que é a margem, que eu já disse como que ele é calculado. Quero que os padrões sejam todos corretamente classificados e estejam acima da margem. E posso impor uma normalização aqui do vetor W ter norma unitária e a margem ser positiva, o valor de R ser positivo. Tá? Dá para trabalhar um pouco mais nesse problema de otimização aqui, né? Então, se a gente considerar que os padrões que estão aqui, né, para o x' quando que pertencem à reta, né? Eu substituir x' aqui, multiplicar por w, somar com b, isso aqui vai dar zero. Mostrei anteriormente isso para vocês, né? Posso partir dessa pressuposição aqui, ó. E aí, o que eu posso fazer é substituir o x' pelaquela equação que eu determinei anteriormente aqui, né? Então, eu tenho essa relação aqui, eu posso aproveitar essa relação lá. Se eu colar essa relação lá, eu tenho que x' vai ser xa menos r, né, na direção de w aqui, mais o b. Né? Um detalhe aqui, eu já vou falar o porquê disso, né? Mas os pontos que estão na margem, eu vou considerar como sendo valores unitários, né? E qualquer ponto que tiver para cá vai ser maior que 1. Né? Como se a distância, como se esse R aqui fosse unitário no fim das contas, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Tá? Por enquanto eu vou deixar congelada essa informação aqui. Bom, então se eu retrabalhar isso aqui pela linearidade do produto interno, eu posso reescrever dessa forma, né? Espalhar aqui o produto interno, né? Eu sei que, por exemplo, esse produto interno de WW posso reescrever dessa maneira que está aqui, norma ao quadrado. E aí, ó, um outro detalhe é o seguinte, né? Como ah, todo esse negócio que está aqui, ó, W, né, produto interno de W com XA, né, que é um cara que está na margem, né? Ó, XA é um cara que está na margem aqui, ó. Como eu estou impondo essa relação para ele aqui, ó, todo esse negócio aqui pode ser substituído por 1. É o que eu já vou explicar na sequência, tá? E aí, essa norma ao quadrado, dividido pela norma, vai dar a norma. Então, fica 1 menos R, a norma de W aqui, né? Tudo isso igual a zero. Então, eu posso isolar o R aqui e dizer que ele é 1 sobre a norma de W. Se eu estiver impondo, inclusive, que ela é unitária, então esse cara vai ser exatamente igual a 1. Só não vou fazer isso agora, porque o meu objetivo é achar o W, né? Então eu vou manter ele nesse formato que está aqui. Então eu quero maximizar a margem, que agora eu falei para vocês que é dada por essa relação, e eu quero que todo mundo esteja corretamente classificado e acima da margem. Como a margem é unitária agora, né? Ó, se eu voltar aqui no problema de otimização que eu comecei, né? Como a margem é unitária, então esse cara virou 1, e aquele cara ali também seria 1, né? Mas como eu quero encontrar o W, não quero matar o meu problema de otimização, então eu mantive ele 1 sobre a norma de W. Fazendo isso e colocando esse valor 1 aqui, eu já acabo por impor que essa norma é unitária, tá? Que é a própria margem, né? Então, o nosso problema fica o seguinte, maximização da margem, quem é a margem pelas essas relações que eu apresentei agora é o R, né? Sujeito a essa restrição. Y tem que ser corretamente classificado e tem que estar acima da margem que tem, né, R aqui, valor 1. Maximizar 1 sobre a norma é a mesma coisa que minimizar a própria norma, né? Em geral, a gente coloca 1 ao quadrado sobre 2 aqui que não muda, né?
a superfície de separação, né? Para deixar num formato mais padrão aqui, né? De otimização. O interessante é que isso aqui é um problema de otimização convexo, né? Então tem todas as características de convexidade lá e tal, as propriedades que são relevantes aí de convexidade, né? Para resolver esse problema de otimização, tá? E essa aqui é a solução da SVM, tá? Ela procura maximizar a margem, né? Que é dada por essa minimização dessa norma, né? Garantindo que todos os padrões sejam corretamente classificados e estejam acima da margem cujo valor é unitário, tá? Então, quem eu quero encontrar aqui são os Ws e os Bs, né? No fim das contas, o B que aparece aqui, e garantam essa característica. Só uma pequena explicação do porquê que a gente pode setar a margem para 1, tá? Então, por que que eu posso dizer que essa otimização aqui, maximização da margem, com todos os padrões acima da margem e o W sendo unitário e o R positivo, é equivalente justamente a esse problema de otimização que eu acabei de mostrar. Então, vou só explicar o porquê disso aqui, tá? Eu não vou resolver efetivamente esse problema de otimização agora, eu vou generalizar ele um pouquinho mais, né? E aí, depois disso, eu mostro qual que é o caminho das pedras para resolver esse problema aí. Bom, então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou elevar ao quadrado isso aqui, tá? Eu vou partir desse problema aqui, ó. Eu vou fazer algumas coisas. Uma é elevar ao quadrado, que não muda o ponto de máximo ou mínimo, eventualmente, dessa função, né? Para esse cara positivo, né? E também eu vou normalizar o vetor W aqui, criando um vetor W', né? Então, eu estou criando um outro vetorzinho aqui, que é um vetor W', e esse cara vai estar normalizado. Isso também não mexe no meu problema de otimização, tá? Ele garante que a solução encontrada para o W' aqui nesse mesmo cenário é a mesma, tá? E aí, com isso, eu elimino essa normalização daqui, né? Porque eu forço aquele cara ali ser normalizado. Tudo bem. Mas eu ainda mantenho que esse cara aqui tem que ser positivo até para valer esse R ao quadrado que está aqui. Bom, eu vou reorganizar um pouquinho aqui, né? É o seguinte, eu vou dividir por R aqui do lado direito dessa equação e, claro, tem que dividir por R do lado esquerdo. Então fica essa relação aqui do lado esquerdo, né, dividido por R, coloquei ele para dentro do produto interno aqui, né, e dividido por R aqui. Fazendo todas essas coisas aqui, tudo isso aqui eu vou fazer uma substituição de variáveis, vai ser um W duas linhas, e esse cara aqui um B duas linhas. Aí acaba que aqui fica maior ou igual a 1, porque eu dividi tudo por R e o R ainda positivo, né? E claro, fazendo então essa substituição do W duas linhas por esse cara que está aqui, tá? A norma desse W duas linhas aí, né? Se eu for olhar quem que é a norma desse cara aqui, vai ser a norma de tudo isso que está aqui, ó, né? Então é a norma de toda aquela equação que está ali, né? Então essa norma aqui, esse 1 sobre R cai para fora, né? Isso aqui é basicamente eu normalizar o vetor W', né? Então eu posso dizer que a norma desse W duas linhas aqui é exatamente 1 sobre R, tá? Então, sabendo que a norma desse cara aí é 1 sobre R, né? Eu posso voltar então na minha formulação original, né? Que tá aqui, né? Só recoloquei essa equação aqui, né? E aí eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso simplesmente vir aqui e dizer que a norma desse cara aqui é 1 sobre R, né? Então, significa que o R é igual a 1 sobre o W duas linhas, né? Tá? E aqui eu venho, substituo por isso, né? E substituo por... Bom, aqui já está em W duas linhas, né? Poderia substituir também aqui, né? Então, o que eu teria, né, seria essa relação, né? Então, aqui fica direto maximização de R ao quadrado. Então, se é 1 sobre a norma, é basicamente isso aqui ao quadrado, né? Então, ficou esse cara que está aqui. E o que acontece aqui nessa parte inferior, né? É que aqui a gente vai ter um W duas linhas, né? Então, vai ser W duas linhas vezes produto interno com X, né? Então, isso aqui simplificou bastante, né?
E aí eu estou dizendo o seguinte, ó, esse B sobre R aqui para nós vai ser um B duas linhas, que tem uma relação com o W lá e tal, mas eu estou substituindo essa variável completamente aqui por B duas linhas. Por isso que apareceu B duas linhas aqui e apareceu maior ou igual a 1. Se eu for olhar esse problema de otimização aqui, ó, maximização em relação a essas duas variáveis, ele é exatamente igual ao problema de otimização que eu tenho aqui, ó. Vou achar aqui, aqui. Exatamente essa mesma estrutura em relação a W e B. Então, se eu estou resolvendo em relação a W ou W duas linhas, não importa, o problema é exatamente o mesmo, né? Então, com isso eu consigo dizer que isso tudo aqui é o mesmo problema de otimização, com a diferença então agora que a margem é unitária. Poderia transformar isso em minimização também e tal, né? Mas indo até aqui eu creio que seja o suficiente para entender da onde que vem esse maior ou igual a 1, que é o da margem unitária, né? Como eu disse, eu não vou resolver esse problema de otimização, eu vou estender um pouquinho mais para um problema mais genérico, né? Para um caso não linearmente separável. Então, eu estava nesse caso aqui que eu estou supondo que existe uma reta aqui de margem máxima, né? Que vai tornar o problema linearmente separável, né? Mas o caso mais geral é, eu posso ter padrões aqui, né? Que são esses caras aqui, o bolinha ou o x que estão aqui, né? Que tornam o dado não linearmente separável. E ainda assim eu posso querer encontrar, por exemplo, uma reta aqui, né? E uma determinada margem, sei lá onde que ela vai passar agora aqui. Isso aqui é uma interpretação um pouquinho mais complexa, né? Eu tolero esses erros de classificação, mas ainda assim estou pressupondo, né? Eu estou separando os dados aí com uma margem máxima, né? Como que fica a formulação para esse caso? E aí esse caso é o que eu vou resolver. Aqui eu vou incluir uma variável chamada xi, né? Essa variável aqui vai representar para mim os erros de classificação. Então todos esses caras que têm erro de classificação aqui, eles vão ter um xi que vai ser diferente de zero. O xi para os caras que estão corretamente classificados, por exemplo, esses azuis aqui, né? E os laranjas lá, ele tem um valor nulo, né? Mas para os caras que estão errados, né? Que era positivo e foi para o lado negativo aqui, então eu tenho que compensar isso de alguma maneira, né? Então eu estou colocando esse cara aqui para impor esse erro de classificação. Então como que fica a formulação? Eu vou manter aquela formulação que eu tinha antes lá da norma. Isso aqui então é a margem, né? Estou maximizando a margem. Eu ainda tenho um certo erro de classificação aqui, ó, aquele mesmo menor ou igual lá que a gente tinha antes, ó. Tá aqui, né? Mas coisas novas apareceram. Isso aqui apareceu e esse termo aqui apareceu. Então, o que que é esse termo aqui primeiro? Que eu estou tentando minimizar ele, ó. Ele está relacionado ao xi, a soma de todos os xis que são diferentes de zero. Quem são os xis que são diferentes de zero? São esses caras que estão classificados errado. Então, o que que eu quero? Eu quero minimizar esses erros de classificação. Note que quanto maior o xi, maior vai ser esse erro de classificação, né? Mais longe ele vai estar da reta de separação, né? Então, eu não quero só minimizar a quantidade de xis, mas também o valor deles, né? O valor desse xi aí, que é essa distância, eu também quero minimizar. Para todos os n exemplos, né? Os que estão certo vão dar zero, os que estão errado vão dar diferente de zero. E aí, eu estou ponderando aqui com uma variável c, que é uma variável definida a priori. Eu seto, né? Quando eu vou rodar esse método aqui, 1, 2, 10 e tal. E aí, o que que ele diz para a gente aqui? Que ele é um balanço entre esse erro de classificação e a margem máxima que eu estou tentando minimizar. Ah, perdão, a margem que eu estou tentando maximizar, né? Da onde que vem isso, né? Por que que eu tenho que colocar esse parâmetro C aqui? Basicamente, são coisas diferentes, né? Uma é uma norma de um vetor e outra é uma soma de distâncias. Então, para ter um balanço aqui entre essas coisas e eu não ponderar uma mais do que outra, né? Tem um parâmetro definido a priori, né? E aí, o que acontece com esses caras que estão errados, né? Aparecendo esse xi aqui, eu dou uma certa folga para esse maior ou igual, né? De uma certa maneira tolerando esses erros de classificação aqui, né?
sabendo que eles podem existir, que não vai ter um acerto de 100%. Basicamente é essa que é a conclusão. Tem uns detalhes a mais aqui, né, desse XI, mas aí ele entra bastante na parte da interpretação do modelo e uma característica de generalização e tal, que é mais machine learning do que o nosso problema aqui em específico, tá? Então, eu vou parar por aqui nessa formulação e agora sim a gente vai ter que ver como que a gente resolve isso. No entanto, eu vou dar só uma outra interpretação que eu acho que é importante, né? Que é olhar para essa função como um todo aqui, né? Entender exatamente o que que é esse xi aqui e o porquê que ele é uma loss function, né? Que a gente tem falado tanto, porquê que ele mede o erro de classificação. Vamos supor que eu tenho uma função matemática aqui que é o máximo entre 0 e 1 menos t. E esse t aqui é exatamente aquele t que a gente está usando para SVM, né? O valor verdadeiro com o valor de saída do modelo. Se for positivo, ele é positivo. Se for negativo, ele também é positivo. Então, um acerto sempre é um valor positivo, né? E aqui está o modelinho da SVM lá, a reta que a gente está buscando, tá? Então, como que esse cara funciona, né? Essa loss ela vai ser sempre nula quando esse t for maior ou igual a 1, tá? Então, eu tenho t aqui maior ou igual a 1, tá para cá, né? Essa loss vai ser nula. Por quê? Se eu olhar aqui, né? Se esse t for 2, 1 menos 2 vai dar menos 1, máximo entre menos 1 e 0 é 0. Então, qualquer valor aqui indo para a direita de t, né? Vai dar um valor negativo e o máximo vai ser sempre 0, tá? Então aqui, ó, se tá certo, se esse cara era mais 1 e isso aqui deu mais 10, t vai dar 10. Então t dando 10, 1 menos 10 vai dar menos 9, máximo entre 0 e menos 9 é 0. Então do ponto de vista de loss function aqui, né, tudo aquilo que é maior que 1, que é um acerto de classificação, então aqui está um acerto de classificação para cá, né, a loss é 0. Claro, ela não reflete nenhum valor, né. Qualquer coisa diferente disso, quem vai ser maior é essa parcela da direita aqui. E ela vai ser linearmente maior aqui, né? Quanto maior for essa diferença, né? Entre esses dois caras que estão aqui, diferença positiva, né? Então aqui, qualquer coisa esteja errada do ponto de vista de classificação, o que que é errado do ponto de vista de classificação? Está do lado errado da reta, que é esse t menor que zero, ou dentro da margem. Dentro da margem também é uma espécie de um erro, né? Veja que valores entre 0 e 1 aqui são padrões que estão corretamente classificados, mas dentro da margem. Então isso aqui para SVM também é um erro de classificação, né? Erro não, né? Mas tem uma loss associada a ele, né? E aí, quanto maior o erro, maior vai ser o valor dessa loss. Aqui eu estou comparando então essa loss que é chamada de hinge loss, né? Ela é bem conhecida por isso, né? E uma outra que é chamada zero one loss, né? Que só compara aqui o que que acontece quando tá qualquer erro ele é igualmente ponderado, né? Ele vale 1, tá? Aqui na SVM não, quanto maior o erro, maior a ponderação, tá? Então a gente pode pensar isso aqui, ó, existe uma relação matemática, né? O mínimo em relação a t desse máximo aqui, dessa loss function aqui, né? Pode ser reescrita da seguinte forma, né? Posso criar uma variável de folga aqui, que é esse xi, minimizar em relação a xi e t, tá? Sujeito a essa restrição aqui. Então, existe uma propriedade aqui, inclusive um teorema por trás disso que eu não vou falar, né? Mas existe essa equivalência aqui, né? Pressupondo também que o xi tem que ser maior ou igual a 1 menos t, tá? Essa é a substituição ali de variáveis que a gente faz. Então, sabendo disso, né? A gente pode vir aqui, então, escrever, ao invés de escrever uma loss function dessa maneira, né? Máximo entre 0 e 1, escrever a range loss aqui, né? A gente usa essa propriedade aqui e aí escreve exatamente aquele problema de otimização que eu apresentei anteriormente, né, em função dessa variável xi. Então essa é a origem ali, né, dessa equivalência aí, né? Então essa aqui é a motivação por trás dessa formulação da SVM. Pode parecer meio estranho, mas quando você quiser lembrar da onde vem esse xi, ele vem dessa range loss aqui, né? Dessa explicação que eu falei, fundamentada nessa equivalência, tá?
Bom, então agora eu tenho um problema de otimização, que é esse problema que está aqui, né? Deixa eu limpar ele um pouquinho. É isso aqui, é uma minimização sujeita a umas restrições de desigualdade. O que eu faço quando eu tenho restrições de desigualdade? Monto o Lagrangiano, derivo em relação ao que eu quero encontrar, W e tal, os multiplicadores de Lagrange, W, B, Xi, A, os multiplicadores de Lagrange, né? Igualo isso a zero e aí resolvo o meu problema, né? Ou monto o dual para resolver o dual, que em geral é mais simples. Então vamos lá. Aqui está o Lagrangiano, peguei essa primeira restrição aqui, ó, e coloquei ela para lá, né? Então ela virou essa restrição que está aqui. E eu também tenho a restrição de que esse cara tem que ser positivo, então ela apareceu aqui. Esse cara aqui é o multiplicador de Lagrange e esse cara aqui é o multiplicador de Lagrange. Aí eu vou derivar essas coisas em relação, primeiro aqui, ó, a W, B e o Xi, e vou igualar tudo isso aqui a zero, né? Então, fazendo essas derivadas, sugiro separar o vídeo e tentar derivar tudo isso aqui em relação a W, é um exercício legal de fazer. Você vai ver que você vai obter essa relação, depois derive em relação a B e a Xi, e veja se você consegue chegar nessas relações aqui. Bem importante você parar o vídeo aí e tentar fazer essas deduções aí, né? Elas são bem relevantes, tá? Então fez a derivada, igualou a zero, beleza. Então você tem que isso tudo aqui que é derivada em relação a W vai ser igual a zero. Então eu posso dizer aqui que o W é somatório de tudo isso daqui, né? Só isolando, né? Dois lados aqui, né? E eu posso, até antes de continuar essa análise aqui, né? Que eu sei que isso aqui é zero, eu sei que isso aqui é zero. Eu posso vir aqui e já substituir para obter o dual, o W aqui. Substituo ele aqui e substituo ele aqui. Também sugiro você pausar o vídeo e tentar fazer isso. Você vai ver que ele vai aparecer aqui nesse formato que está em azul, que é essa parte aqui da norma, tá? Eu só fiz uma troca de variáveis aqui também para ficar mais fácil a nomenclatura. E colocando ele aqui, né? Esse somatório aqui, né, dentro desse produto interno, que a gente vai obter é o que está aqui em azul, tá? Além disso, ó, vai sobrar um monte de coisa aqui que eu fiz, essas distributivas aqui e tal, e reescrevi o que está em preto aqui embaixo em parcelas diferentes. O que essas parcelas têm que são importantes aqui, né? A primeira delas aqui é que eu tenho qualquer alfa vezes y aqui num somatório qualquer, isso aqui é zero. Então esse alfa vezes y aqui vai ser zero. Opa. Esse cara aqui vai ser zero. E esses alfa vezes y aqui também vai zerar tudo, né? Então eu vou ficar com esse termo em azul e mais esses outros somatórios aqui, né? Esses outros somatórios, o que eles têm em comum? Eles têm o xi e i aqui, ó, que é comum a todos. Então eu vou colocar isso em evidência, ó. Então fica só essa parcela aqui, que está aqui. Aí eu vou ter o xi lá em evidência e ainda tem mais um alfa i. Só que se eu for olhar para trás aqui, ó, c menos alfa n menos yn, isso aqui é zero. C menos alfa menos chamei de y ali, mas é um gama, né? I, isso aqui é zero, então esse cara some, tá? Então eu já simplifiquei bastante o meu dual aqui, né? Ele vai ficar simplesmente essas duas parcelas que estão aqui, ó. Aqui e aqui. É o que está aqui. Com a restrição lá que y e alfa i tem que ser nulo, né? E aí aparece mais uma restrição ali que os alfas têm que ser positivo, né? Maior ou igual a zero, né? Mas também eles acabam sendo limitados superiormente pelo c. Isso aqui tem uma análise que tem que ser feita em cima de todas essas condições aqui para vocês chegarem nessa conclusão, né? Nos vários cenários ali, né? Eu não vou fazer ela aqui porque é um pouquinho longa, né? Mas ela vai resultar nessa restrição aqui de desigualdade. E aí, opa, aqui é um max, né? Isso aqui acho que está errado. É a maximização, porque é o dual em relação ao alfa. Tá? Depois eu até confiro ali e coloco ali no comentário do vídeo se for o caso. Mas é o dual, tá? E aí, beleza. Aí, isso aqui é mais simples de resolver e tal. Tem todas aquelas características que a gente já conversou anteriormente. Essa seria a solução da SVM aí, né? E uma vez resolvida, né? Esse problema de otimização, eu posso calcular o W e o B aqui por meio dessas equações. Tá?
que dependem dos multiplicadores de Lagrange lá e tal. Mas, enfim, esse é um detalhe de implementação aí a posteriori. Bom, isso tudo aqui então fecha para nós aí essa discussão. Eu queria apresentar pelo menos uma ideia geral da SVM aí, de um tipo de classificador, né? Encerro aqui esses vídeos e essa disciplina também termina nesse ponto aqui, né? Ficando os exercícios e as implementações ali como sugestão de caminho para vocês compreenderem bem esses conceitos.